Então, pessoal, agora a gente vai ver os graus de mobilização. Vamos ver realmente como que funciona isso na prática. Então, depois, vocês terão todo esse material lá no meu canal do YouTube, que é o Edelberto Marques. Lá terão toda a aula completa. Então, graus de mobilizações. Nós aprendemos grau 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver como que funciona isso no dia a dia. Essa distância de A e B aqui, que eu comentei com vocês no início da aula, é aquele micromovimento. Um micromovimento de uma articulação sinovial, né, normal. Então isso aqui, claro, foi expandido milhares de vezes, mas na verdade entre A e B nós temos aqueles 3, 4 milímetros, que é um movimento artrocinemático. Ok? De B e C é a tolerância fisiológica de cada tecido colágeno. Todo material colágeno tem, depois da sua extensão, tem um limite, né, que é fisiológico de tolerância, de segurança tecidual. Então, dentro desse A e B, nós temos os 4 graus, e a partir do B e C, que está no limite, seria o grau 5 do conceito. Então, veremos como funciona cada um desses aí. Então, imagine da seguinte forma. O ponto A é o ponto de repouso articular. Nós não estamos fazendo nada. Quando eu caminho para o B, eu estou estirando a cápsula até chegar na resistência que eu falei para vocês aqui, né? Qual é o macete de saber essa distância? É sempre a primeira mobilização, eu vou devagarinho, eu tenho que sentir a resistência. É como se estivesse pegando um elástico, só observar aqui a minha manga, a minha mão é a cabeça do úmero, a manga aqui é a cápsula lateral, estou levando devagarinho, devagarinho, resistência. Essa resistência é o B. Eu amarro o elástico na parede, eu venho puxando, 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 resistência é o B. Então, toda essa propriedade viscoelástica, todo tecido colágeno tem essa propriedade. Então, de A e B é essa extensão. Então, na verdade, aqui, nós vamos começar com o grau 1. O que é o grau 1? O grau 1, observe, é o início de partida de repouso articular. A cápsula está relaxada. Eu começo a estirar esse elástico, começo a puxar o elástico devagarinho. Agora, o quanto que eu entro? Aí que está o grande problema. Não tem nada escrito que eu tenho que entrar 0,6 milímetros. Ou então tem que fazer uma força de 1 newton, de 2 newton. Não tem nada escrito sobre isso. Qual é a nossa referência de entrada? Eu estou entrando, falei para o paciente assim, senti qualquer sintoma, você me fala. Então, o limite aqui, pessoal, o limite aqui é o sintoma do paciente, que é dor. Nesse momento vai ser dor. Então, observe, repouso, mal saiu, dor. Toquei na dor, que eu faço? Eu volto para o repouso. Então, obrigatoriamente o grau 1 tem que voltar para o repouso. Então, levei, um toquezinho de nada, voltou, repouso. Ok? Então, o grau 1 tem essa propriedade de estiramento. Então, muito pequeno. O grau 2, ó, observe que eu já tenho uma pré-tensão da cápsula. A cápsula está estirada e não está sentindo dor. Da mesma forma, eu estou levando, o quanto que eu entro no sentido de B? Também não tem nada escrito. Aqui vai ser limite dor também. Então, o grau 1 e o grau 2, essa porçãozinha distal aqui, ó, o quanto a gente vai entrar para cá é a dor do paciente. Chegou na dor, voltamos. Só observe aqui que é bem claro, ó. Eu já consigo, ó, estender mais o tecido. Eu já consigo abrir mais, abrir mais, abrir mais. Mas o limite ainda é a dor. Agora, eu não preciso voltar para o repouso. Então, por isso que o grau 1 e o grau 2, ele é aplicado, que eu expliquei para vocês no primeiro dia, quando existe um alto grau de irritabilidade tecidual. O objetivo do grau 1 e grau 2 é modular dor, modulação de dor. Então, o grau 1 e grau 2, ó, nós vamos aplicar geralmente em pacientes o quê? Agudo e subagudo. Então, o objetivo não é ganhar arco de movimento, o objetivo é modulação de dor. É por isso que o grau 1 e grau 2, nós fazemos 30 mobilizações
em 1 minuto. Que dá o quê? A cada 2 segundos, uma mobilização. A frequência é mais lenta, ok? O grau 3, observe, como que eu encontro o grau 3? Eu vou estirando o elástico até a sua barreira, que eu falei para vocês ao longo do curso fazer isso. Volta para o meio e vou ficar fazendo essa mobilização maior. Então, o grau 3, se eu pegar o elástico a partir de A e for estirando, ó, vou estirando no sentido de B, vai chegar aqui em B, segundo Fred Mitchell, é a barreira de tensão. Barreira de tensão. Barreira de tensão, pessoal, ele não sente dor. Nós que sentimos essa resistência. Então, grau 3, chegamos na barreira, voltamos para o meio e vamos ficar mobilizando. Agora sim, nós fazemos 60 mobilizações no minuto. Sem dor. O grau 4, eu vou levando, chego em B na barreira. Agora volto só um pouquinho e vou ficar cutucando essa barreira. Sem dor. O grau 4 é a única exceção em que o paciente pode sentir dor. Tanto que no Maitland, ele chama isso aqui o grau 4, ó, que eu posso, única exceção, que é kissing the pain. Beijando a dor. Mas por quê? Eu estou estirando, eu estou provocando essa dor. Então eu fico lá no final fazendo isso aqui, ó. Isso aqui. Essa dor provocada tem um tempo de redução. Nos próximos 20 segundos, tem que zerar. Ok? Tem que zerar. É uma condição, porque eu estou provocando. Isso aqui é ideal, essa técnica, para aquelas pós-operatórios, né, de cirurgia que tem muita aderência. Principalmente problemas, né, de coluna, muita aderência, eu posso chegar para retirar. O paciente sempre fica um pouquinho de dor lá no final. Então, essa técnica, o grau 4, ajuda bastante. Pessoal, o que é o grau 5? O grau 5 é eu chegar na tensão sem dor e realizar uma manobra de alta velocidade e curta distância, que é isso aqui. Então, se eu desconheço esses graus, como eu posso começar aprendendo o grau 5 primeiro? Se eu desconheço o grau 1, 2, 3 e 4, como funciona? Pensa bem. É o carro na frente dos bois, né? Na Áustria, quando é ensinado o grau 5, só a partir do 3º nível. Primeiro nível é a avaliação, segundo nível são as técnicas de mobilizações, o 3º nível é o grau 5, as manipulações. Aí trabalha com segurança, De qualquer forma, a princípio, nenhum desses graus pode sentir dor. A única exceção é o grau 4, que é o grau que eu estou provocando a dor. E o grau 3 e grau 4, então, qual a conclusão que chegamos? São 60 mobilizações, que vocês fizeram aqui até agora no curso, 1 minuto, né? São que a cada 1 segundo, uma mobilização. Ok? Aqui sim, grau 3 e grau 4, grau de irritabilidade baixa a moderada, certo? Objetivo, restabelecer arco de movimento que a gente viu aqui no curso, certo? Vários, né? Vocês ganharam arco de movimento, vocês fizeram um grau 3, grau 4, por isso que eu falei para vocês, não me pergunte que grau você esteja fazendo, o importante é fazer como? Sem dor. Sem dor. Ah, isso aqui também? Sem dor. Eu não preciso saber qual gosto está fazendo, é importante fazer sem dor. Eu vou atingir meu objetivo, ok? Então aqui é a explicação que é dada para os graus de mobilizações, qual o objetivo de cada grau, quando que eu aplico, como que eu aplico. Aqui é uma curva de esterese, onde eu tenho aqui, ó, na vertical, a carga e aqui o strain, estiramento. Todo tecido submetido a uma carga, ele vai estirando. Então, observe só o que acontece no colágeno cápsula articular. Conforme eu vou aumentando aqui a carga, ou seja, essa força que nós estamos fazendo de mobilização, aqui, ó, eu parto de A até B. Então, se eu estiver dentro de A e B, ó, é uma faixa de segurança, pessoal. Ninguém vai machucar o paciente, ninguém vai
vai levar microtraumatismo ou microdilacerações. Essa faixa de A e B é chamada de fase elástica. O que é a fase elástica? É aquele elástico de calça nova, né, de short novo. Eu puxo, eu solto, ele volta. Tem a propriedade de recoil. Então, enquanto eu estiver trabalhando no grau 1, 2, 3 e 4, eu estou tranquilo. Eu não machuco o paciente, eu não machuco o tecido, nada disso. Quando eu entro nesse mundo do B e C, da manipulação, no grau 5 ou trust que nós fazemos, eu tenho que saber muito bem o que estou fazendo, porque a distância é muito pequena. E se a gente ultrapassa isso, a gente entra numa fase que chama de fase plástica. O que é a fase plástica? Eu rompi fibras e perdeu a capacidade de recolhimento. É aquele short, né, que o elástico fica velho e começa a cair. Eu tenho que trocar o short, o elástico do short. É a mesma coisa. Então, para eu executar essa manobra a curta distância, é isso aqui, ó. Comecei a ultrapassar, são microtraumatismos, microrompimentos, até chegar a uma lesão maior. Aqui é claro que é trauma, para chegar aqui é trauma, né? Aí não tem como, aí rompe ligamento, etc, etc, é cirurgia e tudo mais. Mas o nosso trabalho de imobilização, ele é seguro por causa disso. Nós trabalhamos nessa zona elástica, dessa propriedade do colágeno, uma cápsula articular. Ok? Então, espero que vocês guardem bem essas informações para quando for trabalhar com o paciente de vocês, saibam realmente o que estão fazendo e saibam por que estão selecionando um grau de mobilização no paciente de vocês. Beleza?